39 minutos, mais destaque do noticiário internacional. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciou a libertação de venezuelanos e também estrangeiros que estavam presos. Eliseu Caetano chega ao vivo, direto dos Estados Unidos, com as informações para a gente. Ô Eliseu, bom dia para você, boa sexta-feira. Oi, Soraya, muito bom dia para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Como a gente diz habitualmente às sextas, Happy Friday, viu? Finalmente, final de semana está chegando, mas com ele muita notícia e pelo menos agora uma notícia boa também vinda lá da Venezuela, viu? O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o Jorge Rodríguez, ou como você bem disse, Soraya, que espanhol perfeito, Jorge Rodríguez, anunciou que a Venezuela começou a libertar um número significativo de presos por motivos políticos, incluindo aí cidadãos venezuelanos e estrangeiros. O Jorge Rodríguez disse que as solturas teriam início imediato ontem, mas ele não informou a partir de que horas, nem que presos seriam esses, e nem se essas liberdades seriam temporárias, como uma espécie de saidinha, ou se seriam liberdades totais, né, decisivas, em caráter sem tempo ou indeterminado de tempo. O Jorge Rodríguez, ele é irmão da Delcy Rodríguez, ex-vice-presidente da Venezuela e atual presidente interina. Ele é presidente da Assembleia Nacional Constituinte e ele falou que decidiu pela libertação desses presos para ser uma espécie de gesto, como se fosse um gesto para, abre aspas, consolidar a paz e a convivência pacífica no país. Ele ainda afirmou que essa ação foi um gesto unilateral do governo bolivariano, sem depender de qualquer interferência externa, de qualquer imposição externa. Em outras palavras, o que Jorge quis dizer foi o seguinte: nós fizemos isso para mostrar que estamos dispostos a conversar, dispostos a ser mais parecidos com um país ocidental. Organizações de direitos humanos e grupos como, por exemplo, o Foro Penal estimam que a Venezuela detém mais de 800 presos políticos, boa parte deles sem julgamentos e em condições que são criticadas amplamente por grupos internacionais. Entre os nomes que teriam sido libertados, isso de acordo com agências internacionais de notícias, estão o Henrique Marques, político de oposição lá na Venezuela, o Biagio Pellieri, que também é ligado à oposição, Rocio San Miguel, ela é advogada de direitos humanos com dupla nacionalidade, venezuelana e espanhola, e 5 outros cidadãos da Espanha também teriam sido libertados, segundo informações divulgadas na manhã dessa sexta-feira pelo governo espanhol. Então, atenção, já começamos a ter nomes. Apesar do regime venezuelano não liberar essas identificações, a imprensa internacional já crava alguns nomes e o governo da Espanha garante que 5 cidadãos espanhóis foram confirmados como libertados pelo governo da Venezuela. As liberações acontecem, né, em meio a esse contexto de negociações contínuas e densas com o Washington. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Delcy Rodríguez aparentemente saíram da rota de colisão e estão entrando em uma linha de entendimento mútuo entre o que a Casa Branca quer e espera para a Venezuela e Delcy Rodríguez, que segue no comando de seu país, ainda que em caráter temporário, ainda que em caráter de tempo, né? Segundo a Assembleia Nacional Constituinte lá da Venezuela, ela deve permanecer no cargo por pelo menos 90 dias. Aqui nos Estados Unidos não se fala ainda numa possibilidade de que a Venezuela possa vir a convocar eleições presidenciais num período de tempo. A gente sabe que para fazer um pleito desse tamanho demora muito, né? Um pleito nacional realmente pede muito investimento financeiro, investimento de tempo, de organização e de nomes também. E a Venezuela precisa de um tempo, segundo aqui os bastidores do poder em Washington DC, para se organizar nesse sentido. Apesar do início das solturas, centenas de detidos por razões políticas ainda permanecem encarcerados, de acordo aí com grupos de direitos humanos que seguem registrando na internet preocupação com isso.
É um início, né? Uma sinalização positiva. Agora, Donald Trump disse que cancelou um segundo ataque à Venezuela, né? Que detalhes você tem pra gente? Naquela primeira coletiva de imprensa, ele tinha dito, né, que até o momento, por enquanto, não havia a necessidade desse segundo ataque, né? Mas se tiver necessidade, é o que a gente não quer que aconteça, né? Verdade, Soraya. Tudo que a gente não quer são mais ataques acontecendo lá na Venezuela, viu? Bom, uma coisa está literalmente ligada à outra. A gente estava aqui falando da soltura desses presos políticos agora há pouco, né? Há cerca de 800 presos políticos lá na Venezuela e alguns começaram a ser libertados ontem. Já temos 5 espanhóis confirmados pelo governo lá da Espanha e pelo menos outros 5 cidadãos venezuelanos confirmados pela imprensa internacional. Portanto, de 800 a gente tem a certeza que pelo menos 10 estão soltos. E isso parece ter agradado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçando aquilo que eu falei há pouco, né? Me parece que Delcy Rodrigues, presidente interina da Venezuela, e Donald Trump saíram da rota de colisão e estão conseguindo afinar, né, as ideias, afinar as vontades para ambas as nações, porque Trump disse que cancelou uma segunda onda de ataques à Venezuela após essa cooperação, viu? Segundo o presidente dos Estados Unidos, essa segunda onda de ataques militares planejados contra a Venezuela foi cancelada e ele citou sinais de cooperação com o governo interino lá da Venezuela. Ele qualificou a libertação de presos políticos como, abre aspas, um sinal de paz e ainda afirmou que devido a essa cooperação a segunda onda de ataques, portanto, foi cancelada. Os Estados Unidos estariam prestes a atacar novamente alvos militares e alvos possivelmente ligados ao tráfico internacional de drogas, principalmente ao Cartel de los Soles. E Donald Trump disse, olha, essa segunda onda de ataques não me parece ser necessária, entre aspas. Ele declarou essas frases, ele publicou elas em um post numa rede social e destacou ainda que considera uma postura colaborativa de Caracas. Ele disse que, inclusive, isso foi determinante para suspender esse segundo ciclo de operações. Soraya Nonato, aparentemente, lá na Venezuela, tudo continua a mesma coisa, pelo menos para o venezuelano comum. Infelizmente, essa é a parte ruim. A parte boa é que, a princípio, os Estados Unidos estão conseguindo convencer a liderança do regime bolivariano a tomar algumas decisões que possam abrir a Venezuela e diminuir um pouco a dor e o sofrimento desse povo que estava aí há muito e muito tempo sofrendo bastante nas mãos do regime de Nicolás Maduro. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Eliseu. Obrigada pelas suas informações. A gente volta a conversar ainda hoje, então até já. Agora são